Antes que o funeral de seu segundo marido acabasse, o pai dela aparece na igreja e diz: Vamos, apronte-se, Lily, você se casa amanhã. Seu próximo marido vai ser o monstruoso Duque. Essa é a história de hoje. Então senta e pega um café que o mangá de hoje é: Desobedeça o Duque se tiver coragem. Não posso mais viver contigo, Duque. Episódio 3. Tudo. Eles estão se beijando ardentemente. Lily para por um momento ofegante. Ela diz que eles não podem continuar, pelo menos não ali. Alguém podia ver. O Duque pergunta por que não, afinal essa não era a pior coisa que já fizeram naquela sala. Ele segura a maçaneta e pergunta a ela se esse seria seu jeitinho de pedir para abrir a porta, para apimentar as coisas. Lily fica muito nervosa. Ela segura a mão dele e diz: Claro que não! Ela fica pensativa por um segundo, suas bochechas rosadas. Ela pergunta sobre o que ele está falando. Ela não lembra de ter feito nada ali antes. Ele diz que essa é a primeira vez que ela vê aquele cômodo, por isso não se lembra. Ela perguntou se foi ali que aquilo aconteceu. A moça estava muito envergonhada. Lily diz que aquilo não foi intencional, então era tudo culpa dele. O Duque concorda. Ele tranca a porta e diz que dessa vez ele não será o único culpado. No calabouço. Então aquela é a aparência dele. Fala Tristan. O irmão de Lily responde que é natural sua irmã ter se apaixonado por aquele rosto. Tristan pergunta com a expressão sombria o que ele queria dizer com aquilo. O irmão de Lily diz que esse não é jeito de se falar com uma visita. Afinal, ele não tinha dito nada de errado. O Duque estava em um nível completamente diferente dos outros imbecis com quem Lily tinha casado antes. Ele era bonito e educado, onde alguém poderia encontrar um homem como ele. Os soldados estão assustados. Eles comentam que o olhar do Duque é naturalmente intenso, mas aqueles últimos dias estava muito assustador. O outro guarda comenta que devia ser porque um cafetão havia vindo na carruagem da família Isles. Se ele fosse a duquesa, ele iria... Antes que ele pudesse terminar, o Duque o interrompeu perguntando se eles gostariam de se juntar ao prisioneiro. Ao entrar na sala, o Duque surpreende o irmão de Lily. Ele pede para todos saírem e deixá-los a sós. Vlad fala para Tristan que percebeu que ele tem brincado com sua esposa. Tristan debocha dele dizendo que aquelas palavras pareciam ter duplo sentido. Depende do que ele queria dizer com brincar. Continue. Eu gostasse amostradinho. Vai logo fazer sua passagem. Um belo dia. E esse dia chegou, é hoje. E é agora. Ele continua dizendo que não sabe como ele fez ela confiar tanto nele, mas o tempo diria no final, em quem ela realmente acredita cegamente. Vlad retruca dizendo que ele parecia falar como se já soubesse o resultado. Tristan dá uma risada e diz que claro que ele sabe. Afinal, ela sofreu a vida inteira por conta de sua família e também se culpa pela morte da mãe. Ninguém consegue tirar essa culpa de sua cabeça. Por isso, esses anos, todos eles se tornou uma fonte de conforto para ela. Alguém em quem ela pode se apoiar quando está sofrendo. Mas agora, seu adorável marido foi o responsável por tirar isso dela. Vlad retrucou dizendo que ele lhe dava nojo. Para continuar sendo seu conforto, a deixou sofrer cada vez mais, até estar sem saídas. Vlad disse que tinha ouvido falar que ele era um homem promissor, que trabalhou duro todos os dias até chegar ao topo da guilda de comerciantes. Então, tudo o que ele deve ter feito foi porque nutria um amor por ela em segredo. Mas ela nunca olhou para ele, sempre o recusou, correto? Sem que nenhum de seus métodos baixos funcionasse, você partiu para ameaças. Como achou que estava sendo diferente do pai dela? O homem fica alterado e grita para o Duque. E o que torna você diferente? Tudo o que você queria era uma esposa submissa com um rosto bonito. O Duque saca sua espada e ameaça Tristan. Se esse fosse o caso, você já teria perdido sua cabeça. Ou você acha que o motivo de o manter vivo seria compaixão? Escute atentamente o porquê de eu não ser em nada como você. Eu poderia começar uma guerra pela Lily. E se fosse o desejo dela, eu estaria satisfeito em ser
Apenas um troféu para ela. Então não se ache Tristan. Eu prometo uma coisa. Tudo que tiraram dela, eu vou recuperar. Lily estava no escritório mexendo em alguns papéis. Tallinn diz que o Duque está em uma reunião, então ele quem irá acompanhá-la ao seu quarto. Lily concorda, mas pede para que ele espere um pouco. Ela está procurando uma coisa importante. Ela viu que ele estava recusando todos os presentes imperiais, porque ele deixaria de lado ofertas tão valiosas. Pensa a prota. Ainda assim, a propriedade é bem próspera. Não parece faltar nada, nem há sinais de apropriação indevida, embora não seja fácil de cuidar de todas as pessoas que vivem ali. Após sua reconciliação, ele mesmo pediu para ela olhar tudo o que quisesse para saber mais sobre ele. Lily lembra de seu marido com um olhar de ternura. Ela chegou à conclusão de que Vlad era um bom duque e um ótimo marido. Ela realmente é uma mulher com muita sorte. Em meio à papelada, Lily encontrou um livro diferente. Era um registro de bestas e monstros. Tinha algumas escamas estranhas. O que seria aquilo? Pensa ela. Lily não teve tempo de conseguir mais informações. Seu irmão entra desesperado no escritório dizendo que precisava falar com ela urgentemente. Ela repreende o cavaleiro que solta seu irmão e se desculpa dizendo que ele é muito teimoso e invadiu a sala, mesmo ele dizendo que iria anunciá-lo primeiro. Seu irmão fala que não podia esperar. Ele tinha ouvido Tristan dizer que a razão dela ter se casado tantas vezes foi por causa deles, seus irmãos. Ele pede desculpas a ela. Lily pergunta a Danny do que ele estava falando, mas ele continua dizendo envergonhado que Tristan também lhe disse que estava na prisão por conta de uma briga com seu cunhado. Mas tinha um caso urgente. O Duque foi vê-lo na prisão e sacou sua espada. Ela o interrompeu. Uma espada? Gritou pálida a mulher. A duquesa entra desesperada na cela e grita o nome de Tristan. Dirigindo-se ao Duque, ela diz que não há necessidade de derramar sangue. Ela segura a capa de Vlad e pede para poupá-lo. Vlad, ao ver aquela cena, é tomado por ciúmes e pergunta quais sentimentos ela tem por aquele homem. Ela fica em silêncio. Ele pergunta se ela realmente está pedindo para ele poupar a vida de um homem como aquele. O Duque a olha muito angustiado. Ele pensa que não tem direito, muito menos coragem de ouvir a resposta dela. Ele larga a espada no chão e dá de costas. Afinal, por qual outro motivo ela, sua esposa, pediria para ele poupar a vida de outro homem? Pensa o Duque. Lily corre atrás dele e diz que não está fazendo isso por causa de Tristan, e sim por ela mesma, surpreendendo o Duque e a todos os presentes. Você não sabe quão horrível é ficar sentada esperando que os outros resolvam seus problemas. Então, dessa vez eu quero fazê-lo com minhas próprias mãos. Ele é minha responsabilidade. Lily diz zangada que tudo que ela queria era ter uma conversa antes de tomar alguma atitude. Afinal, eles tinham que entender quantas vítimas o grupo dele tinha feito para poderem pensar em uma forma de reparação. Ela fala para ele que gostava mais dele quando não sabia sua aparência. Naquela época, ela não sabia que tipo de pessoa era o Duque, porque não conseguia vê-lo. Não podia ver as expressões em seu rosto. Mas agora, vendo-o cara a cara, ela estava sentindo que tinha uma parede entre eles. Ela disse que não conseguia viver assim, não com ele, agindo daquela maneira. Quando foi que as lágrimas começaram a cair pelo meu rosto? Quando fui abraçada com tanto carinho? O Duque não sabia ao certo quando Lily passou a ser alguém que ele não aguentava perder. 겁없이 나를 불러준 사랑 몹시도 좋았다 너를 지켜보고 설레고 우습게 질투도 했던 평범한 모든 순간들이 감가워
별처럼 네가 내렸다. Ela só podia pensar que o grandioso duque parecia mais assustado do que ela. Aquele homem à sua frente, que já venceu inúmeras guerras e tratava friamente todos seus inimigos, não parecia ser o mesmo homem, que a abraçava tão gentilmente, como se temesse que a mais leve pressão poderia a quebrar. O duque chama Tallin. Ele diz que o destino daquele homem seria determinado por sua esposa. Ele a afasta um pouco para olhar seu rosto e diz que queria lhe contar o motivo dele ter escondido seu rosto por tanto tempo. Lily e Vlad estão conversando sozinhos no quarto. Ela pergunta se esse era o motivo dele ter escondido seu rosto por todo aquele tempo. O homem concorda. A moça pergunta se ele realmente acha que ela vai acreditar naquilo. O duque responde que ele não esperava que ela acreditasse nas palavras dele, mas verá por si só que é verdade. Afinal, ele não queria que ela visse seu rosto horrendo. Lily empurra o homem envergonhada. Ela diz que ele está falando um monte de bobagens. Seu marido é um homem muito bonito. Não havia nenhuma parte feia nele. Isso fez o coração do duque palpitar. Ele pensa que, embora as palavras dela sejam ridículas, pareciam sinceras. Será que foi assim que ela conquistou Tallin e Ivan também? Vlad fala para ela que, de acordo com os rumores, ele deve ser horrível. Ele diz que tem certeza que ela já os ouviu também. Lily se lembrou do que sua babá falou quando chegaram. Eu sou o filho do último imperador. E o fruto nascido de uma união indesejada. Uma besta horrenda. Ele fala para ela que sua mãe era um monstro. Metade humana e metade... algo sinistro. Seu pai era um homem lascivo, que pouco a pouco mulheres comuns já não eram mais suficientes. Então ele procurou um monstro. E foi assim que Vlad nasceu. A babá ficou enojada só de olhar para seu rosto recém-nascido. Logo se espalhou por todo o reino que o novo filho do imperador não era nem humano, nem fera, nem monstro. Em vez disso, ele era uma patética aberração. O imperador tentou diversas vezes acabar com sua existência, mas nem mesmo o fogo era o suficiente para lhe prejudicar. Até sua própria mãe o odiava. E logo ele estava sozinho. Temido por todos, sem o amor de ninguém, cresceu o monstruoso duque, que tinha mais conforto no campo de batalha do que em sua própria casa. Num lugar onde a morte reinava, não sobrava tempo para julgamentos. Esse sou eu, Lily. Ela ouviu tudo em silêncio. Claro, pensava ele. Por qual motivo Lily iria querer alguém assim como seu marido? Ela ergueu sua mão e disse que, já que era assim, o duque só podia esperar as palavras que ele sempre ouviu de todos, mas dessa vez da boca de sua esposa. Mas a mulher alcançou seu rosto e lhe falou que sentia muito por ele ter tido uma infância tão difícil. Ele segura sua mão e se conforta dizendo que ela nunca falha em lhe surpreender. Lily pergunta o que ele quis dizer com isso. Vlad dá um sorriso de alívio e diz que significa que ela é uma boa pessoa, alguém que ele espera nunca perder. Ele diz que ela não deve deixar uma escória como aquele homem a machucar de novo. Ela não tem que fazer a vontade de ninguém. Se ela quisesse algo, bastava apenas pedir. Ela já era maravilhosa, não precisava provar nada para ninguém, nem mesmo para ele. Ela ficou muito emocionada que seu marido pensasse tudo isso dela, mesmo que no começo ele tenha escondido coisas e feito seus homens mentiram para ela. Ela iria acreditar nos sentimentos dele agora. Se ele estava sendo verdadeiro com ela, então ela pergunta se ele poderia lhe conceder um pedido. Nas ruas, Tallin diz que ficou surpreso que o duque tenha deixado ela sair disfarçada do castelo. Lily diz que, já que ali era sua nova casa, ela tinha que saber mais sobre as pessoas que moram nos arredores. A moça perguntou se Tallin vinha sempre àquele lugar. O cavaleiro respondeu que, de tempos em tempos, após o treinamento, ele passeia na cidade. Ele disse que também vinham comprar coisas, como as últimas luvas que ela ganhou.
Mas como o Duque era muito exigente, ele e a serva acabaram indo para um lugar de coisas mais finas. Lily pensou que ela ainda não tinha ganhado luvas, então ele deve estar guardando para alguma ocasião especial. A Prota vê algumas crianças brincando e lembra de um passado distante. Tallinn pergunta se algo a estava incomodando, mas Lily responde que só estava pensando no passado. O professor estava ensinando sobre bestas e monstros e disse que depois de se apaixonar por uma besta e copular com ela, o humano que se sujeitasse a isso acabava assumindo a forma de um monstro. A pequena Lily retrucou dizendo que não era isso que o livro dizia, mas sim que qualquer humano podia se tornar um monstro. O professor disse que as senhoritas não deviam falar sem permissão, então ela devia prestar mais atenção em suas palavras. Lily ficou chateada pensando que ele também não tinha dito isso. O professor continuou com pose arrogante, dizendo que monstros como aqueles não deveriam existir, além de serem criaturas terríveis, não são fáceis de matar já que se curam com facilidade. Lily disse que já que era assim, então pessoas não poderiam virar monstros. O professor disse que ela estava certa. Então o professor começou a falar sobre a figura feminina, dizendo um monte de coisas sem sentido sobre como mulheres eram voláteis e imaturas. Mas essa história de monstros já havia alugado um triplex na cabeça da pobre criança, que agora só queria saber mais sobre monstros. Lily diz que o ornitorrinco devia ser um monstro também, e não um animal, já que eles têm a corpo de castor, bico de pato e os pés de sapo. Ela começou a divagar, dizendo que eles eram adoráveis apesar disso, e ela já tinha visto outros bichinhos também. O professor não parecia muito contente, ele a repreendeu por interromper a aula. Mas ela só podia pensar que o professor devia ser um fruto, porque seu rosto agora lembrava um tomate. Lily pensa como é bom ser jovem e despreocupada. Quando ela olha ao redor, não vê mais Tallinn. Para onde ele tinha ido? Lily estava andando há horas sozinha. Ela sabia que era perigoso andar por um lugar desconhecido sem acompanhante, mas não pode evitar. Ela estava chamando muita atenção da multidão. Ela está pensando em como se explicaria para Tallinn, que a essa hora já devia estar muito preocupado. Enquanto ela pensava que talvez devesse voltar para onde se separaram, uma sombra negra se esgueirava pelas sombras. Lily percebe que está sendo seguida, mas rapidamente a sombra desaparece. Ela pensa que tinha certeza que alguém a estava seguindo, quando uma mão a agarrou por trás e a puxou para si. A sombra disse que ela devia ficar sempre atenta. Após se esconderem, passa rapidamente um ladrão a procurando. Lily se recupera do susto e agradece ao homem por tê-la salvado. Olhando para seu rosto, ela vê que é Vlad. Ela pergunta por que é ele. O homem responde que ouviu por aí que a mulher mais bonita de Arcádia estava andando sozinha pela cidade. Ela pergunta se ele não deveria se preocupar em pegar o ladrão. Mas Vlad disse que provavelmente Tallinn já devia tê-lo pego. Lily diz que as roupas civis também ficam boas nele, fazendo o Duque corar. A moça pergunta há quanto tempo ele a está seguindo. Afinal, ela pediu para sair sozinha. Ele diz que não tê-la por perto o deixava nervoso. Lily diz que já que os dois estão disfarçados, então por que não curtir o dar juntos na cidade como os outros casais? À noite, Vlad está inquieto. Ele levanta subitamente e diz que não é uma boa ideia. Lily diz que ele deveria se acalmar. Afinal, aquele lugar é perfeito. É a melhor hospedaria, já que as outras nem têm aquecimento interno. Vlad diz a ela que ele não pode deixar que ela fique em um lugar como aquele. Lily diz que não importa o lugar se ele estiver com ela. Ela pede para ele deitar. A mão da menina alcança seu esposo, deixando-o envergonhado. Ele gosta. Lily fala que se eles se abraçarem enquanto dormem, não sentirão frio. O sol entrava tímido pela grande janela da hospedaria. Lily, sonolenta, se virou para cobrir o rosto atrás de algo. Quando ela abriu um pouco os olhos, percebeu a montanha à sua frente. A menina dá um salto assustada com a vista. O Duque diz que ela pode se sentir à vontade para continuar tocando como quiser.
Lily pergunta com a voz trêmula onde estavam as roupas dele. Vlad responde que de madrugada a lareira apagou, então ficou muito frio. Então ele disse que ficaria mais aquecida se ele a abraçasse assim enquanto dormimos. Cavalo. Pois é, Lily. O feitiço virou contra o feiticeiro Ré. Ela pede envergonhada que ele ponha suas roupas. O Duque fica satisfeito com a expressão envergonhada de sua esposa. De volta à mansão, as servas estavam em frenesi. Lily queria saber o que era tudo aquilo. Uma das empregadas diz que aqueles são presentes para ela. Foram todos escolhidos a dedo por especialistas. Como aquele item? Lily diz que aquilo é uma opala negra das montanhas ocidentais, da mais alta qualidade. A serva fica impressionada que só de olhar ela já saiba qual a preciosidade da pedra. Verdadeiramente os rumores estavam certos sobre seu papel na guilda dos comerciantes. Um livro chamou a atenção dela, que pediu uma descrição para a serva. A mulher respondeu que era um catálogo de construção para reformar o castelo. Ele devia ter se misturado com os vestidos. A empregada pergunta se ela gostaria de olhar o catálogo de vestidos que enviaram. Tem várias roupas finas para escolher. A empregada diz que assuntos de reforma são muito triviais. Então o camareiro toma conta disso. Mas como esse cargo estava vago, ela encontrará outro servo para... Lily a interrompe dizendo que assuntos internos do castelo são tudo menos triviais. Então, ela se encarregará disso. A moça pergunta há quanto tempo estão sem um funcionário. A empregada diz que esse cargo está vago há vários meses, porque o Duque não encontrou alguém adequado. Lily diz que ela deve iniciar o processo de contratação novamente e, por enquanto, ela mesma cuidará desse assunto. A empregada concorda e diz que fará isso imediatamente. Lily diz que para aprender sobre as finanças do castelo, ela vai precisar de um camareiro. Alguém bate à porta. É Tallin. Ele diz que trouxe um infrator. O Duque está em reunião com seus cavaleiros. Ninguém se atreve a quebrar a concentração do Duque. Até que Hans fala... Ele diz que não se pode manter as informações sobre a princesa em oculto para sempre. Os enviados imperiais continuam vindo até eles. Ele pergunta se não deveriam abrir as fronteiras para eles, como fazem com os outros reinos da região. Ivan diz que o chefe administrativo está certo. Se ele estava arriscando a própria vida para compartilhar essa opinião, o Duque deveria pelo menos considerar. Isso assusta o Sr. Stoffler, que pensa quando foi que ele arriscou sua vida. O Duque bate na mesa. Ele fala que pedir para deixar pessoas de fora entrar e demais. Ele pergunta se eles acham que vão deixar as pessoas deficientes em paz. Tristan só entrou por um momento e já tentou transformar as servas do castelo como mulheres da vida. O chefe da administração entende que existem muitos homens de mau caráter pelo mundo que estaria disposta a pagar generosamente pelas servas. O Duque diz que já que eles entenderam, então não deviam falar absurdos em sua frente novamente. O reverendo pergunta se ele vai perdoar Tristan pelo que ele fez. O Duque diz que ele está nas mãos de sua mulher. Será feito o que ela decidir. Bom te ver, Lily. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. Curta, comente e compartilhe para sabermos que estão gostando. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Bayer.